Se você recentemente descobriu que algum parente seu, seja um primo de segundo grau ou um tio de terceiro grau, reconheceu a cidadania italiana diretamente dentro de um comune italiano, saiba como você pode aproveitar grande parte dessa documentação que o seu parente já utilizou. Fala galera, eu sou o Vitor do Costa Marques Cidadania, especialista em cidadania italiana e cidadania portuguesa. E hoje eu tô vindo aqui te explicar uma maneira de você economizar dinheiro, haja vista que parentes seus já gastaram muito dinheiro para recolher toda a documentação para fazer o processo de cidadania italiana. É isso mesmo, você pode aproveitar grande parte desses documentos que outrora já foram utilizados pelo seu primo de segundo grau, tio de terceiro grau, enfim, esse seu familiar. Mas você sim vai precisar saber algumas coisas antes de utilizar essa pasta de documentos, antes de utilizar essas certidões que já foram entregues pelo seu parente. A primeira coisa que você precisa saber é que sim, você vai precisar entrar em contato com esse parente sim, porque você vai ter que buscar algumas informações, tá? Algumas delas são, você precisa saber inicialmente em que comune ele reconheceu a cidadania italiana, tá? Foi numa comune no sul, foi numa comune no norte, você precisa saber exatamente que província, que comune ele reconheceu a cidadania italiana dele. Outra coisa que você precisa perguntar para ele é em que ano ele reconheceu a cidadania italiana. Tá? Quanto mais recente, melhor, porque às vezes essas documentações são arquivadas lá nas gavetas e os oficiais da comune esquecem esses documentos por lá. Você tem que lembrar que existem comunes e comunes, e cada funcionário tem uma tratativa com essas documentações. Por mais que exista um protocolo, a gente bem sabe como é que funciona o funcionalismo público no mundo de modo geral. Então você já viu que você vai precisar sim ter uma relação boa com esse parente, porque na hora que você chegar para conversar com ele, você tem que lembrar que ele gastou muito dinheiro com essas documentações, de repente ele tem que fazer uma pesquisa genealógica. O processo de cidadania italiana não é um processo tão baratinho, né? Então assim, quando você for conversar com o seu parente, solicite alguma ajuda, tá? Diga para ele que você tá apto a, se ele precisar, né, você conceder algum dinheiro para ele, para que ele te forneça todas essas certidões também, ele possa te ajudar a fazer essa transferência de pasta, e eu vou falar sobre isso agora, a te ajudar a mobilizar, haja visto que ele já gastou já uma quantidade razoável de dinheiro para juntar todas essas documentações. E agora eu falo da transferência de pasta, que é a primeira forma que você pode utilizar essas documentações que já foram utilizadas por esse parente. Nada mais é do que, vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que você quer reconhecer a sua cidadania na comune de Firenze, tá? Florença, como muitos chamam. A documentação desse seu parente, ele reconheceu a cidadania lá na comune de Pisa. Para isso, você tem que fazer a transferência da documentação de Pisa para a comune que você vai reconhecer, que nesse caso é Firenze. E para isso, você inicialmente precisa ter todas as informações que eu disse anteriormente, né? Quando seu parente reconheceu a cidadania, em qual comune exata, e esse tipo de informação. Você precisa entrar em contato com a comune de Pisa, que é onde seu parente reconheceu, entrar em contato com ele, ver a possibilidade de fazer essa transferência, dizer que o seu parente está solícito a ajudar a fazer sim, ele tem interesse em fazer essa transferência para Firenze para te ajudar, porque você vai sim precisar da permissão desse parente. Você também tem que entrar em contato com a própria comune de Firenze, você ou seu assessor, tá? Se você não fala italiano, eu te recomendo fortemente que você entre em contato com o seu assessor e pergunte sobre essa possibilidade. Porque você tem que lembrar que os oficiais da comune, eles não só fazem reconhecimento de cidadania, ele tem outras milhares de outras motherfucking coisas para fazer e eles não estão muito interessados em te dar atenção para você fazer reconhecer a cidadania italiana ou então para fazer transferência de pasta, mudança de pasta para brasileiros. Então tenha sempre isso em mente. Solicite sempre aí o seu assessor para que ele faça essa intercomunicação. Então, ou seja, lá na comune que você vai reconhecer, lá em Firenze, o seu assessor vai conversar com o oficial da comune, vai dizer que existe esse interesse, né, de ambas as partes, tanto do seu primo quanto do sua, de fazer a transferência de Pisa para Firenze e assim facilitar muito a sua vida na hora de reconhecer a cidadania italiana.
Outra coisa que você pode fazer também é realizar a cidadania direto na comune em que o seu parente reconheceu. Lá vai estar toda a documentação, então você vai poder simplesmente chegar com sua pasta de documentos e apresentar lá na hora. Lembrando, galera, que se vocês dividem, vamos supor aqui um exemplo, o mesmo bisavô e os seus avós são diferentes, ou seja, o seu avô é o José e o avô do seu primo é o João, você tem que apresentar toda a documentação do seu avô. Por quê? O seu primo apresentou a documentação dos seus trisavós italianos, apresentou a documentação do seu bisa, mas não apresentou a documentação do seu avô. Ele apresentou a documentação do avô dele, eventualmente do pai ou da mãe dele, e a documentação dele. Então, você tem que pegar ali você vai aproveitar a certidão do trisa, do bisa, mas a certidão de nascimento, casamento e talvez óbito do seu avô. Você vai ter que entregar o documento do seu pai ou da sua mãe, nascimento, casamento, e a sua certidão de nascimento, e se tiver já de casamento, você vai ter que entregar também lá no comune em que o seu primo já reconheceu. Vitor, mas então não é só eu chegar lá do nada e apresentar sua documentação? Não, você precisa saber o ano em que o seu primo reconheceu a cidadania para ver se essa documentação não está arquivada e vai demorar muito tempo para desarquivar, porque se ele reconheceu lá em 1990 essa cidadania, realmente é um prazo muito antigo, sabe lá Deus ainda se essa documentação vai estar ali, né, disponível para fazer outras pessoas reconhecerem a cidadania. Você não vai ter que fazer um desarquivamento aí de uma forma um tanto quanto mais complicada, eu diria. Então sim, você tem que entrar em contato com o comune e aí você conversa com o seu assessor para fazer esse meio de campo e tornar as coisas aí um pouco mais possíveis. A terceira técnica, e essa aqui é bem especial, tá? Você tem que tomar muito cuidado se você for utilizar ela, porque os comunes precisam estar bem cientes e precisam aprovar, autorizar esse tipo de, digamos, manobra, esse tipo de artifício para você reconhecer a cidadania italiana, que é nada mais nada menos do que tirar cópias autenticadas de todos os documentos que outrora já foram entregues lá pelo seu parente na comune que ele reconheceu. Vitor, como assim? Eu não entendi. Novamente um exemplo, vamos supor que você quer reconhecer sua cidadania em Firenze e o seu primo reconheceu lá em Pisa. Você entra em contato com Firenze, explica toda a situação, o seu primo já reconheceu a cidadania, você não tem todas as documentações ainda, mas o seu primo já tem toda a documentação ali disponível, que Pisa está disposta ali a conceder essas documentações para você tirar uma cópia autenticada de tudo que um dia já foi entregue por ele. Nesse caso, se a comune aceitar, se Firenze, que é a comune que você vai fazer cidadania, aceitar as cópias autenticadas, tudo bem, você pode sim entrar em contato agora com Pisa e pedir essas documentações para fazer as cópias autenticadas. E de novo eu digo, se você não tem um italiano fluente, não vai encher o saco do oficial da comune, porque ele tem 1 milhão de coisas para fazer e você vai estar atrapalhando a vida dele e ele só vai ficar mais receoso de reconhecer a cidadania dos brasileiros, que ele vai pensar, nossa, os brasileiros são um pé no saco, não falam nem italiano e fica aqui enchendo meu saco. Então sim, explore nesse caso, entre aspas, o seu assessor, a pessoa que está te ajudando a reconhecer a cidadania, para que ele possa fazer esses movimentos administrativos, esses processos administrativos de reconhecimento de firma, autenticação de documentos, tudo isso para possibilitar a sua cidadania italiana para você gastar menos, tudo bem? Então sim, isso é possível, essa metodologia já foi usada em algumas comunes, eu já presenciei esse tipo de autenticação dar certo, cópias autenticadas dar certo dentro da Itália, dos processos dentro das comunes italianas. Então pessoal, se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, se de alguma forma eu consegui te ajudar, por favor, deixe o seu like, tá? Escreva aqui a sua dúvida, porque eu sei que é muita informação que eu despejo aqui para vocês, explicando todas as táticas, todas as técnicas e estratégias que eu utilizo na minha equipe. Não esquece de se inscrever no canal, isso me motiva muito ao dar mais dicas para vocês. No mais, arrivederci.